Nós estamos de volta para falar de um problema que atinge milhões de brasileiros, que é a falta de saneamento básico. Das 138 obras do PAC nas grandes cidades, 89 estão atrasadas. Rodrigo Bocardi. Chico, e o número de obras paradas ou atrasadas subiu. É o que mostra uma pesquisa que você vai ver agora em detalhes. Já tem sinalização e desvio de trânsito nesta avenida em Natal. Mas dentro do canteiro, só um banheiro químico. Nenhum sinal da obra de drenagem. Do alto, a gente vê a terra remexida, mas a ampliação da estação de tratamento de São Gonçalo, no Rio, está atrasada e longe de ser concluída. O Instituto Trata Brasil acompanhou 138 obras de saneamento em 18 estados e no Distrito Federal. Elas fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal, e foram orçadas em 6 bilhões de reais há pelo menos 5 anos. Mas 89 delas estavam paradas, atrasadas ou, pior ainda, não tinham nem começado em dezembro de 2012. Segundo Edson Carlos, presidente do Instituto, os motivos são vários. Os problemas começaram por projetos mal feitos, tecnicamente mal preparados ou desatualizados, que foram entregues para o Ministério das Cidades e tiveram que ser todos refeitos. Isso já atrasou as obras em mais de 3 anos. Para esse bairro do município de Santo André, na Grande São Paulo, existe o projeto de um coletor que leve o esgoto de todas essas casas até uma estação de tratamento. Segundo dados do Ministério das Cidades, a construção já tem 37% de andamento. Obra a gente não encontrou, mas o problema é bem visível. O que sai dos canos é o esgoto das casas, lançado no córrego sem tratamento. Tem muito rato, esse esgoto é um fedor. As crianças aqui, eu tenho medo das crianças adoecerem. Às vezes entra rato. Minha mãe tem 3 gatos para poder ver se para com isso, mas não consegue. Eles conseguem entrar pelo telhado, essas coisas, aí é difícil. O ministro das Cidades explica. Metade do dinheiro separado para o saneamento das cidades brasileiras ainda está em Brasília, à espera dos governos estaduais e das prefeituras. Nós temos, eventualmente, em algumas áreas, em alguns municípios, obras que não andam segundo o nosso desejo e segundo o que foi contratado com o governo federal. Evidentemente que a gente fiscaliza e tem feito um esforço muito grande para que essas obras possam avançar. E do outro lado dessa linha... Uma população esperando, com problema de doenças, com mortalidade infantil, com diarreias, enfim. Não é só um problema de estatística, existem pessoas aguardando essas obras serem feitas. João Pessoa, Fortaleza, Natal e Santo André têm o maior número de obras paralisadas ou atrasadas. 8 em cada uma delas. Em Natal, a prefeitura disse que as obras de drenagem já começaram com a colocação dos tapumes e que as escavações têm início esta semana. A Companhia de Água e Esgoto do Rio, responsável pela estação de São Gonçalo, disse que não está atrasada e que termina os trabalhos no ano que vem. Já a prefeitura de Santo André informou que vai retomar as obras que estão paradas, isso desde a gestão passada. Ana e Chico. Pois é, Rodrigo, você mencionou Fortaleza também nessa lista. Lá, pouco mais de 50% da cidade tem saneamento básico. Das 9 obras previstas pelo PAC, apenas uma foi concluída. Vamos até lá, então, ao vivo com a repórter Aline Oliveira. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Ana Luísa. É isso mesmo. Uma foi concluída e tem essa aqui, olha só, que está em andamento. Ela fica num bairro da periferia aqui de Fortaleza e a previsão é de que seja entregue em agosto com mais de 1 ano de atraso. As outras 7 obras do PAC, que promete levar saneamento básico para outras regiões aqui da cidade, 3 praticamente nem foram iniciadas. E outras 4 começaram, mas hoje estão totalmente paradas. Segundo a Companhia de Água e Esgoto aqui do Ceará, isso aconteceu por causa das construtoras que pediram rescisão de contrato. Agora, novas licitações devem ser feitas e a previsão é de que as obras sejam retomadas em outubro deste ano. Ana Luísa, Chico. Obrigado, Aline, que falou de Fortaleza. A gente vai a Brasília. Alexandre Garcia, bom dia. Alexandre, não tem nenhum modo de acelerar essas obras? Tem. Agora, vamos começar pela raiz do problema, que está no crescimento desordenado das cidades, né, em parte causado pela migração do meio rural, que se modernizou, dispensando mão de obra intensiva. O ideal de ter
antes água e esgoto e depois as casas, se inverteu, né? O poder público municipal não conseguiu acompanhar o crescimento que ele não conseguiu controlar. E agora a mistura de governo municipal com federal não consegue administrar a burocracia que faria obras urgentes andarem. E o urgente fica lento.